Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Mais uma vez nós vamos estudar a palavra de Deus. Que bom que você está acompanhando. Olha, estamos aqui, Jesus, o restaurador da vida. É esta série que estamos fazendo. Espero que você tenha acompanhado, tenha ido bem nos estudos. Qualquer dúvida pode nos contactar, que nós vamos tirar na medida do possível todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos fazer uma oração para iniciar o nosso estudo. Oremos. Amado Deus, Pai bondoso que estás nos céus, pedimos que o Senhor nos oriente agora nesse estudo que vamos fazer. Que ao abrir a Tua palavra, o nosso coração também assim o seja, para entender e aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, é que te pedimos e agradecemos pela vida. Amém. Hoje o nosso estudo é o 15º, batismo. Hoje você vai compreender um pouquinho sobre o batismo, por que é necessário, por que precisamos aí nos batizar e qual a forma de batismo, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta e aí então você vai compreender um pouco mais sobre o batismo. Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo. Pronto, está aqui. A primeira pergunta é: como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Você já parou para pensar? Vamos ver o que diz no livro de Salmos, o capítulo é o 6. Olha lá o que diz. Salmos, capítulo 6 do livro de Salmos e o verso 4. Diz assim: volta-se, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Pela graça de Cristo. E deixa eu explicar para você o que é graça. Graça é um presente que você não merece ter, mas você necessita de ter. Então, graça é um presente de Deus. É um dom que vem de Deus. É um presente. Então, a Bíblia está dizendo assim, como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Pela graça. Se você me perguntar como era salvo no Novo Testamento, pela graça. A salvação sempre foi pela graça. E graça é um presente imerecido. É algo que eu não mereço, mas que Deus me deu por Jesus Cristo. Vamos à segunda pergunta. Capítulo 15 do livro de Atos. Vamos aqui. Capítulo 15 do livro de Atos. Atos dos Apóstolos é no Novo Testamento. O capítulo é o 15 e o verso de número 11. Vamos ver o que diz. Capítulo 15, versículo de número 11. Segundo o Novo Testamento, como as pessoas são salvas? Nós já vimos no Antigo Testamento como eram salvas e agora no Novo Testamento. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. Então, no Antigo Testamento éramos salvos pela graça e no Novo Testamento salvos pela graça também. Em todo tempo, a graça é que é a salvação, é aquilo que traz a salvação. Graça é um dom de Deus, é um presente de Deus. Vamos para o próximo texto. Está aqui no livro de Romanos. Romanos está bem pertinho aí do livro do livro de Atos, perdão. Romanos, capítulo 6, verso 3 ao 5. Vamos ver o que diz. Capítulo 6 do livro de Romanos, o verso 3 e o verso 5. Essa, na verdade, é a pergunta número 4. Olha o que diz. O que representa o batismo e como ele é descrito na Bíblia? Capítulo 6, o verso 3 e o verso 4. Ou porventura ignorais que todos os que foram batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também semelhantes na sua ressurreição. Um pouquinho mais adiante, o verso 10.
Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Jesus Cristo. Então, como que a Bíblia considera o batismo? A Bíblia chama ou considera o batismo como uma morte. Como assim? Morte para a vida velha, para a vida de erros e de pecados, e agora em novidade de vida. Então, quando descemos as águas, é como se fôssemos sepultados para a vida antiga. E quando saímos das águas, é como fôssemos ressuscitados para uma vida nova. É assim que o batismo é tratado na Bíblia, na palavra de Deus. Isso não quer dizer que depois do batismo a gente ainda não peca e não comete erros. Mas está dizendo que quando uma pessoa se batiza é como se ela estivesse morrendo para o eu, morrendo para o pecado e ressuscitando para uma vida nova. Vamos ver mais um texto? Mateus capítulo 3, verso 16. Como Jesus foi batizado? Como Jesus foi batizado? Mateus capítulo 6. Vamos ver o que diz? Mateus capítulo 3 e versículo de número 16. Aqui fala sobre o batismo de Jesus. Diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Capítulo 3, perdão. Mateus, o capítulo é o 3, a partir do verso 6. É isso? 16. Capítulo 3, verso 16. Acompanhe comigo aí. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os olhos e viu o Espírito Santo descendo sobre ele, como uma pomba vindo sobre ele. Então, como que é feito o batismo? Nós já vimos que o batismo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, salvação pela graça, a forma como Jesus se batizou, dentro das águas, no rio. Se você pegar lá, vai ver que Jesus estava no Rio Jordão e foi batizado por João. E também no livro de Atos, aí do livro de Romanos, aliás, fala também sobre o batismo, sendo ele a morte e ressurreição. Então, nós já vimos aqui que o batismo precisa que seja em água e o suficiente para cobrir toda a pessoa. Você entendeu? Imagina lá, não se sepulta uma pessoa só a metade. Não se sepulta uma pessoa só os pés ou a cabeça, sepulta ela por completa. A Bíblia está dizendo isso. Então, Jesus, quando foi batizado, ele desceu as águas e ele foi coberto pelas águas. Então, esta é a forma, uma das formas aí que a Bíblia apresenta aí com relação ao batismo. Então, o batismo necessariamente precisa de águas para cobrir todo o corpo da pessoa. Não é um pouquinho de água na cabeça, não é espirrando água no corpo, não, é todo o corpo. Todo o corpo tem que ser aí preenchido, né? Ou seja, tem que ser sepultado. Compreendido? Vamos para a próxima pergunta. João capítulo 3. João capítulo 3, vamos ver o que diz. João capítulo 3, verso... Aliás, é a pergunta número 5. Gálatas, é no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27. Vamos ver o que diz. Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27. Diz assim: o que acontece quando alguém é batizado em Jesus Cristo? 26. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos que sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Verso 26 e o 27. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Compreendeu? Diz a palavra de Deus que todos quantos são batizados são revestidos de Cristo. É como se Cristo desse poder suficiente para agora vencer as tentações que vêm sobre nós. Unidos a Cristo, nós somos vencedores.
Então está dizendo que o batismo é necessário para que nós sejamos revestidos do Senhor Jesus Cristo. Você viu que quando Jesus foi batizado, diz que o Espírito Santo estava ali testemunhando, estava ali presente. Da mesma forma, quando cada pessoa é batizado, o Espírito Santo está presente e é como se ele desse força suficiente para que a gente vencesse alguma das falhas que nós temos. Volto a dizer, isso não quer dizer que vai nos tornar impecáveis, mas está dizendo que vai nos dar força suficiente para vencer alguns vícios de nossas vidas. No livro de João, o capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, verso 5, vamos ver o que diz aqui, a pergunta número 6. Por que é essencial que sejamos batizados? 3, verso 5, vamos ver o que diz o livro de João. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A primeira coisa que temos que fazer é aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E a próxima coisa é ser batizado. Vamos ver o próximo texto, Atos capítulo 10. Atos, no livro de Atos, o capítulo 10, o verso 47 ao 48. Atos, vamos ver o que diz, 47 e 48. Que instruções o apóstolo Pedro deu aos crentes? Vamos ver o que Pedro aconselhou que os crentes fizessem. 47, capítulo 10, verso 47 e 48. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado antes que, assim como nós, recebamos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então pediram que permanecesse com ele mais alguns dias. Olha só, o texto está dizendo que não devemos recusar o batismo, que nós sejamos batizados em nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses três são testemunhas que nós estamos entregando a nossa vida e são eles que vão nos dar força suficiente para vencer o mal em nossas vidas. Compreende porque o batismo é essencial, é necessário? Vamos para mais um texto. No livro de 2 Coríntios, vamos ver o que diz. 2 Coríntios, o capítulo é o 6 e o verso é o 2. Capítulo 6, versículo 2. Quando devo tomar a decisão de me entregar a Deus por meio do batismo? Essa é uma pergunta que você deve estar fazendo. Quando devo entregar a minha vida a Jesus Cristo através do batismo? Vamos ver o que Pedro diz. Capítulo 6, verso 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo de oportunidade, te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quando é que eu devo entregar a minha vida e passar pela experiência do batismo? Hoje, agora, já. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mande aí nesse mesmo link que você está estudando, o pedido para o batismo. Se você entendeu, se você compreende, se você não foi batizado desta forma, peça para ser batizado. Batizado nas águas, o corpo todo sepultado, e receberás o Espírito Santo para vencer as provas. Você entendeu, meu amigo? Vamos fazer uma oração e finalizar o estudo de hoje? Oremos. Santo Deus que estás nos céus, pedimos a Ti, ó Deus, pela vida deste homem, desta mulher, deste jovem ou desta jovem, que nesse momento está tomando a sua decisão para entregar-se ao Senhor Jesus através do batismo. Dê força a ela suficiente, dê força a ele suficiente, para que ele tome essa decisão o mais rápido possível.
Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.